Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Vamos dar mais um início a um culto de oração e doutrina. E vamos fazer uma oração inicial para começarmos o culto, para louvarmos ao Senhor, bendizer o seu nome, né? E agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, né, durante essa semana. Vamos fechar nossos olhos e agradecer ao nosso Pai. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade, onde estamos, Senhor, aqui na Tua casa, Senhor, assim para prestar culto ao Senhor, para louvar o Teu nome, para engrandecer, Senhor, o Teu nome, bendizer o Teu nome, Senhor. E também, Senhor, para prestar toda a nossa gratidão a Ti, ó Deus, no decorrer desse dia, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, Senhor, sobre nossas vidas, Pai, aonde o Senhor tem nos livrado do perigo e do mal. Que o Senhor venha estar na frente, Senhor, desse culto, nos dando a Tua graça, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha estar conduzindo. E também, Senhor, abençoando o pastor que irá trazer a mensagem, Senhor, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Te pedimos, Senhor, também, pelos aqueles irmãos que ainda não chegaram, aqueles que estão a caminho, Senhor, que o Senhor venha também guardar para que eles venham chegar na Tua casa, Senhor, para assim louvar o Teu nome e bendizer o Teu nome. Teu nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo é que oramos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, vamos entoar ao Senhor com o cântico do cantor cristão, hino de número 60. Coroai. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória coroai. Hino de número 60. Arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino Rai, o Rei divino Rai, a quem quebrou os grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Amém. Vamos entoar mais um cântico, hino de número 328. Sossegai. O mar se revolta, as ondas nos dão pavor.
sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço te vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Com voz que estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em pazes do céu e o mar. Ao meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Com voz que sou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 12. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Pedir ao nosso irmão Benaia que faça uma oração em agradecimento à leitura da palavra de Deus.
Amém. Muito bem, irmãos, dando continuidade, vamos cantar o cântico Quem Dá com Alegria. Vamos fazer o recolhimento da oferta. Os irmãos podeis assentar. Quem dá com alegria, com o sol, como o sol brilhará. Vamos louvar ao Senhor com nossas ofertas. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus recompensará. Se Deus te ajuda sempre, tu não podes negar. Abra sua mão, Deus irá te ajudar. Se com teu coração alegres ofertar, um pouco do que tens, Deus irá multiplicar. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus recompensará. Amém. Vamos fazer uma oração pelo recolhimento da oferta. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oferta que foi recolhida na Tua casa, Senhor, que será, Senhor, para mantimento para a Tua casa, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada irmão que contribuiu, também aqueles que não puderam contribuir, que o Senhor venha suprir, Senhor, suas necessidades, abrir as portas, Senhor, se for um emprego, seja qual for a sua necessidade, Pai, que o Senhor venha estar abençoando esses irmãos, para que eles venham também, Senhor, juntamente contribuir, Senhor, para a Tua casa, Senhor, para o mantimento da Tua casa. Te agradecemos, em nome santo de Jesus, amém. Nesse momento eu passo a palavra para o pastor Júlio César, que estará trazendo a reflexão do Senhor nessa noite. Meus irmãos, boa noite a todos. Saudação em Cristo Jesus, amém? Então, é uma nave agora, é? Rapaz. Irmãos, nós queremos dar continuidade. Era bom de ligar, senão vai. Segue? Ah, tá, deixa só a irmã pegar um ventinho aí. Diretor de patrimônio, observe esse ventilador e diga que você ama ele. Para não fazer mais barulho na próxima quarta-feira. Irmãos, nós vamos dar continuidade à introdução à carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, onde hoje nós vamos encerrar essa introdução, mas para isso nós iremos fazer uma leitura bíblica em Colossenses, capítulo de número 1, versículos 13 ao 23. Como essa leitura ela é extensa, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, onde eu vou ler o versículo de números ímpares e a igreja os versículos de números pares, até nós chegarmos ao versículo de número 23, Colossenses, capítulo 1, versículo 13, a excelência da pessoa e da obra de Cristo, amém? Leiamos, Colossenses, capítulo de número 1, versículo 13, Paulo nos diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Igreja,
Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Igreja. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas tenham primazia. Porque aprove a Deus que nele resistisse toda a plenitude. Igreja. E a vós outros também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Igreja. Agora, porém, vos reconciliou do corpo da sua carne, mediante a sua morte, para levar perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Todos, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Vamos fazer uma oração pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus e nosso Pai que está nos céus, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos juntos nesse culto de doutrina e oração, onde os nossos propósitos essa noite, Senhor, é adorar o Teu nome, glorificar o Teu nome, termos comunhão uns com os outros e sermos edificados pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Oramos por aqueles que não puderam estar entre nós. O Senhor conhece e sabe a necessidade de cada um. Mas oramos também por aqueles que voluntariamente decidiu, Senhor, não vir à Tua casa essa noite, buscando outras coisas. Nós pedimos pelo Teu Santo Espírito, que habita, Senhor, na vida e no coração de cada um dos nossos irmãos, para que assim, Senhor, possa convencer da necessidade que temos de estarmos juntos, adorando o Senhor em espírito e em verdade, como uma só alma, e louvando e bendizendo o Teu nome. Agora, Senhor, nos dê a sabedoria celestial para entendermos, sim, a Tua palavra de tal maneira que saiamos daqui todos nós edificados, transformados e praticantes da Tua palavra. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se. Muito obrigado pela participação de todos. Então, como eu disse agora há pouco, essa vai ser a última sessão da parte que nós estamos tendo, introdução à carta aos Colossenses. Eu gostaria de recapitular aquilo que nós já estudamos quarta-feira passada, o qual o tema foi a igreja de Colossos. E diante desse tema da igreja de Colossos, nós aprendemos 4 pontos sobre a igreja de Colossos. Mariane, auxilia aí, pode passar aí. 4 pontos nós aprendemos quarta-feira passada
sobre a igreja de Colossos. Deixa só o multimídia aqui encontrar, para nós vermos juntos e recordarmos, recapitularmos juntos. 4 pontos sobre a igreja de Colossos. Muito bem, então o primeiro ponto que nós aprendemos foi que o fundador da igreja de Colossos, fundador foi quem? O apóstolo Paulo, que fundou a igreja de Colossos? Epáfras, pode passar, irmão. Isso, Epáfras foi o fundador. Nós aprendemos também que na igreja de Colossos, Epáfras e Paulo, ou melhor dizendo, Paulo, ele tinha 2 cooperadores, e esses 2 cooperadores, pode passar, irmãos, foi Filemon e Onésimo, 2 cooperadores. Aprendemos também sobre a vitalidade espiritual da igreja de Colossos, que possuía uma fé robusta, um amor profundo e uma esperança viva, tá? Então essa igreja, ela tinha essa vitalidade, uma fé robusta. Pense nos irmãos que tinham fé, era a igreja de Colossenses. Pense nos irmãos que tinham um amor profundo de uns para com os outros, era a igreja de Colossenses. E pense nos irmãos que tinham uma esperança viva, eram os irmãos de Colossenses. E por último, nós aprendemos, a igreja estava sendo ameaçada pela chamada heresias de Colossos, tá? Então foi isso que nós aprendemos. A partir desse momento, nós vamos continuar agora a carta à igreja de Colossos e vamos destacar alguns pontos. Primeiro, a igreja de Colossos, pode passar, irmão, se puder passar na minha frente é melhor, senão está dando bug aí. Vê aqui, irmão, auxilia ele aqui, vou ver o que está acontecendo aí. Isso, aí. Ok, então o tema dessa noite é a igreja, a carta à igreja de Colossos. Nós vamos destacar alguns pontos. Primeiro, o remetente da carta. A maioria dos eruditos aceitam a autoria paulina desta carta. A autoridade externa e ampla e satisfatória, os quais os testemunhos externos são unânimes a favor da origem paulina. Depois de passar 3 anos em Éfeso, Paulo foi preso em Jerusalém e ficou mais 2 anos detido em Cesareia. Então, quem é o remetente da carta? É o apóstolo Paulo, tá? Os irmãos precisam fazer essa diferença porque até me confundiu. Eu pensei, mas não era o apóstolo Paulo que tinham fundado a igreja? Não, o apóstolo Paulo foi o que escreveu a carta e mandou a carta. O apóstolo Paulo não foi o fundador, quem foi Epáfras, tá bom, irmãos? Então os irmãos memorizem que no dia da prova aí nós vamos fazer. Pode passar, irmãos. De lá navegou para Roma, voltando, deixa eu só pegar o ponto passado aí, que lá está. Paulo foi preso em Jerusalém, ficou mais 2 anos detido em Cesareia. Agora pode passar. O que aconteceu? De lá, navegou para Roma, onde ficou preso numa casa alugada sob custódia do imperador Nero. Então, primeiramente, o apóstolo Paulo, os irmãos já leram essas cartas, os irmãos vão perceber que Paulo ele foi preso várias vezes. Mas quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses,
Paulo estava voltando, irmão, pode voltar? Dá para me pegar? Não, pode voltar. Paulo foi preso em Jerusalém e ficou detido em Cesareia. Depois, pode passar, de lá navegou para Roma, onde ficou preso numa casa alugada, sob custódia do imperador Nero, que é aquela prisão domiciliar que nós falamos, onde Paulo, vai falar aos irmãos de Filipenses, naquele contexto que a guarda pretoriana estava ali guardando Paulo, e aproveitou a oportunidade, pregou para aquela guarda pretoriana, e através da pregação os guardas se entregaram a Jesus Cristo. Dessa primeira prisão em Roma, Paulo escreveu várias cartas como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Tá? Então, quando alguém perguntar qual foi as cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, foi as cartas que o apóstolo Paulo escreveu dentro da prisão. Nesse tempo, Aristarco, Onésimo e o evangelista Marcos também estavam presos com Paulo. Em Roma encontrava-se numa ocasião Lucas, o médico amado. Então, juntamente com esses irmãos, quem é que estava preso com ele? Aristarco, Onésimo, vocês se lembram de Onésimo? Hoje eu estava tentando, Onésimo é o escravo, muito bem. E Marcos, como também encontrava Lucas, o médico amado, tudo estava preso ali naquela prisão. Já, irmão Jadson? Irmão Jadson está escrevendo aí, coisa, né? Rapaz. Tíquico também estava com Paulo na prisão e era seu secretário, tá? Foi nesse tempo que Paulo recebeu a visita de Epáfras, o evangelista que fundou as 3 igrejas do Vale do Rio, 3 igrejas do Vale do Rio Lico. Vocês se lembram qual foi a igreja que ele fundou? Herápolis, Colossenses e Laodiceia. Foi Epáfras que fundou essa igreja. Então, o que ele está dizendo? O evangelista que fundou as 3 igrejas do Vale do Rio Nico, relatando a ele a firmeza da igreja e, ao mesmo tempo, o surgimento da heresia judaico-gnóstica que ameaçava a saúde espiritual, né? Então, Epáfras foi aquele que foi lá na prisão, tá? Mais ou menos, irmãos, eu passei batido, porque até eu ainda não consegui identificar o ano, né? Porque teve momento que Epáfras estava preso com Paulo e teve momento que Epáfras estava na igreja de Colossenses, tá? Se os irmãos puderem pesquisar o ano, a diferença desses anos fica bom para nós entendermos, porque nesse caso aqui, o que aconteceu aqui, ó? O evangelista que fundou as 3 igrejas do Vale, relatando a ele a firmeza da igreja e ao mesmo tempo o surgimento da heresia judaico que ameaçava a saúde espiritual. Nesse contexto aqui, Epáfras, ele não estava com Paulo, tá? Ele só foi lá, acredito que visitar Paulo, e disse para Paulo: olha, Paulo, os irmãos lá de Colossenses estão firmes na fé, né? Paulo, os irmãos de Colossenses, ele tem amor uns pelos outros. Paulo, os irmãos de Colossenses, ele tem uma viva esperança, mas Paulo, está acontecendo alguma coisa lá na igreja de Colossenses, que está surgindo lá, que nós já aprendemos, que é a heresia de Colossos. Então Epáfras foi lá falar para Paulo sobre dessa heresia judaico-gnóstica que ameaçava a saúde espiritual. E lá no contexto nós vamos ver que aconteceu isso mesmo. Segundo, o primeiro, nós vimos aqui o destinatário, ou melhor dizendo, o remetente da carta. Segundo, o destinatário da carta. Essa carta foi endereçada à igreja de Colossos,
tá? Isso é bem fácil nós entendermos. Essa igreja, mesmo não tendo sido fundada pelo apóstolo, mantinha uma profunda ligação com ele. Ela reconhecia a autoridade apostólica de Paulo e acolhia seus ensinos. Então, Paulo escreveu, apesar de Paulo não fundar essa igreja, mas essa igreja ela tinha uma profunda ligação com o apóstolo Paulo. E essa igreja reconhecia o apostolado do apóstolo Paulo, que foi diferente dos irmãos lá de Gálatas, né? Que alguns judeus não reconheciam que o apóstolo Paulo era o apóstolo escolhido de Deus. Essa igreja aqui não, nós temos ao contrário da igreja de Gálatas, Colossenses, a igreja que acreditava sobre a autoridade apostólica de Paulo. Amém? Os irmãos estão comigo? Ixi, está muito fraco. Os irmãos estão comigo? Tem que dizer amém, irmãos. Glória a Deus, nós estamos entendendo. Se não tiver, a gente volta de novo e explica. Que o objetivo aqui é trazer clareza e objetividade para esses irmãos. Por isso que eu fiz esses slides, que assim ajuda melhor. Dizem, né? Sim, então o irmão Márcio está dizendo que acredita, né? Eu acreditava de outra forma, né? Eu pensava que estava em Colossenses, mas o irmão Paulo está dizendo que os estudiosos estão dizendo, né? Que eles estavam juntos, né? Ok. Beleza. Isso, vamos já ver. Ok, beleza. Então vamos considerar os comentários dos irmãos. Passando. Terceiro, o portador da carta. Eu coloquei ali o carteiro, né? Isso que o evangelista Benai acabou de falar. Tíquico era um antigo e leal companheiro de Paulo, natural da Ásia Menor, mencionado várias vezes em todo o Novo Testamento. Eu escolhi duas passagens, irmãos, só para nós confirmar. Vamos ver essa de Atos e de Efésios. São muitas passagens que ele está dizendo aí que esse carteiro chamado Tíquico, isso, Tíquito. É isso aí mesmo. Eu escolhi essas duas passagens de Atos para nós vermos e comprovarmos, porque nós queremos ser igual aos irmãos de Bereia. O que os irmãos de Bereia eram? O que eles faziam? O que eles faziam? Eles abriam a Bíblia, né? Quando o pastor estava pregando lá, só ilustrando, eles abriam a Bíblia. Atos 24, então nós queremos ser igual os irmãos de Bereia. 24 e depois Efésios 6, 21. Vamos todos ler juntos? Vamos lá? Acompanharam-no. Rapaz, peraí, vamos lá, juntos, unidade, vamos lá, acompanharam-no, vê aí. Quem sabe quem erra é quem está lendo, quem está escutando não erra não, né? Nome difícil aqui, por isso que eu erro muito, porque eu falo muito.
Então, irmãos, vamos lá para a segunda referência, para nós vermos aí se existe mesmo esse irmão aí. Efésios, capítulo de número 6, versículo 21. Rapaz, tiraram Efésios da minha Bíblia? É depois de Gálatas. 6:21. Mais uma vez, vamos ler juntos. E amém. Então, nós entendemos que é verdade o que o estudo está nos dizendo. Pode passar aí, que ele era aquele carteiro. Tíquico foi incumbido pelo apóstolo de conduzir Onésimo até o lar de Filemon em Colossos. Vamos ver, Colossenses, capítulo de número 4. Além de ele levar a carta, ele também foi incumbido de levar Onésimo até Filemon. Colossenses 4:9. Vamos lá? Em sua companhia ok, em sua companhia, ele está falando de Tíquico. Tíquito. Também deve levar essa carta aos cristãos de Colossenses. Vamos ver se é verdade, capítulo de número 4, versículo 7. Quando diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmãos amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Versículo 8: eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Então, isso que ele está dizendo também confirma que o nosso estudo está dizendo, que tanto ele levou Onésimo, como também levou essa carta até o apóstolo Paulo. Ele vai dizer: Tíquico é comissionado para levar também notícia da experiência do apóstolo Paulo na prisão e para trazer alguns encorajamentos à igreja de Colossos acerca de detenção do seu líder Epáfras. Então, o que aconteceu, irmãos, nesse contexto, né? Esse irmão aí abençoado, ele foi aquele que levou as notícias, a experiência do apóstolo Paulo na prisão, né? Foi mais ou menos assim, né? Ele falou para os irmãos de Colossenses, né? Olha, irmão de Colossenses, né? O apóstolo Paulo, ele está preso, mas o apóstolo Paulo, por estar preso, ele está tão deprimido, ele está tão fraco, o apóstolo Paulo não come. Foi isso que ele falou? O que ele está dizendo ali? Que levou a experiência do apóstolo Paulo na prisão para trazer algum encorajamento. Vocês se lembram quando o apóstolo Paulo, se eu não me engano, na segunda prisão, que ele estava preso com Silas? O que ele estava fazendo ali? Orando e o quê? Orando e louvando a Deus. Então, eu acredito que essa era a experiência que Tíquico levava esses irmãos de Colossenses para encorajar esses irmãos, né? Lembra lá, vamos ler esse texto, irmão, de Filipenses, só para a gente fazer esse paralelo aqui. Filipenses, capítulo de número 1. Vamos pegar do versículo 12, para nós entendermos aqui, ó.
quando ele diz assim, que para trazer alguns encorajamentos à igreja de Colossos acerca de detenção do seu líder. Olha o que o apóstolo Paulo aqui preso, o que ele falou, preso quando ele estava em Roma. Filipenses 1:12, todos encontraram aí? Amém? Quero ainda, irmãos, cientificai-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desabroço ou coragem a palavra de Deus. Então, essa é a ideia aqui de Filipenses, que nós queremos aplicar nisso que Tíquico, que foi comissionado a levar essas experiências do apóstolo Paulo. Então, em vez de o apóstolo Paulo estar deprimido, sabe o que estava acontecendo? Ele estava sendo o quê? Encorajando a igreja de Colossenses. E aqui Filipenses diz que tudo contribuiu, não nesse contexto, qual nessa prisão, mas na prisão em Roma, na prisão qual ele estava, uma prisão aquela que eu falei agora há pouco, preso em casa, qual é o nome que dá? Domiciliar. Então, tudo cooperou para o progresso do Evangelho. Então, por isso que Paulo aí escreveu essa carta encorajando esses irmãos. Passando aí. Quarto, a singularidade, ou seja, a unidade da carta. Tem uma nota que diz aí isso aí. Diz que as cartas de Efésios e Colossenses foram escritas mais ou menos na mesma época. Colossenses e Efésios. Enquanto Paulo era prisioneiro em Roma. Pode passar. As duas cartas contêm grandes doutrinas do Evangelho e foram escritas para serem lidas em voz alta nas igrejas. São muito parecidas em seu estilo, mas bastante diferente em sua ênfase. Efésios fala de todos os cristãos, chamados de o corpo de Cristo. Então, enquanto Efésios fala sobre o corpo de Cristo, Colossenses fala do cabeça do corpo, que é Jesus Cristo. Então, o que ele está dizendo aí? Que nessa carta há uma unidade, mas bastante diferente em sua ênfase, que a de Efésios fala sobre o corpo de Cristo, a de Colossenses fala do corpo, ou melhor dizendo, cabeça do corpo Jesus Cristo. Estão entendendo? A unidade dessa carta, a singularidade dessa carta, é isso que ele está dizendo. Ok? Pode passar, irmão Jadson. Em Efésios, a igreja de Cristo é o tema central. Em Colossenses, salienta-se o Cristo da igreja. Ambos os temas são necessários. Então, o que ele está dizendo? Que enquanto em Efésios, o tema central é a igreja de Cristo, e Colossenses é o Cristo da igreja. Mais uma vez, para dizer a singularidade da carta. Então, não pode haver corpo sem cabeça, nem cabeça sem corpo. Note que por todo o livro de Colossenses é Cristo, Cristo e Cristo o cabeça. Tá? Para assim nós entendermos sobre a singularidade dessa carta. Pode passar aí, irmão.
Aí eu tenho uma nota aqui de G.G. Findlay. Nessa mesma linha de pensamento, diz que essas duas cartas, Efésios e Colossenses, são gêmeas, pois nasceram juntas na mente do mesmo escritor, que foi o apóstolo Paulo. Então, essa nota desse comentarista está dizendo que Efésios e Colossenses são uma carta ou duas cartas gêmeas. Passando aí. Em quinto, faltou colocar o quinto lá, irmã Eliane. Em quinto, a carta de Paulo aos Colossenses tinha dois propósitos fundamentais. A carta de Paulo aos Colossenses tinha dois propósitos fundamentais. Primeiro propósito, o que diz aí? Vamos ler? Não, já li o tema. Aí vocês vão ler só o princípio. A carta de Paulo aos Colossenses tinha dois propósitos fundamentais. Primeiro, qual era? Vamos ver se é verdade. Colossenses capítulo 1, versículo 3 a 8. Primeiro propósito da carta que Paulo escreveu aos Colossenses é elogiar os cristãos pelo crescimento espiritual. Paulo diz assim, Colossenses 1:3: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo o fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, Paulo escreve essa carta, irmãos, para elogiar esses irmãos de Colossenses. Paulo diz: irmãos, vocês têm uma fé. Quando ele vai dizer no versículo de número 4, desde que ouvimos da vossa fé. Paulo elogia esses irmãos pela fé e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Então Paulo era aquele que elogiava essa igreja por crescimento espiritual. Ele conhecia a importância do encorajamento. Ele não desperdiçava a oportunidade de elogiar as pessoas e encorajá-las a prosseguir firme na fé. Então Paulo, ele sabia da importância de se encorajar, que hoje está difícil, no meio da igreja. Hoje parece que os crentes estão mais para julgar, Mas Paulo não, ele encorajava esses irmãos. Quando Paulo tinha oportunidade, o que ele fazia? Ele elogiava esses irmãos. Muito bem, irmãos, vocês estão lendo a Bíblia, irmãos, vocês estão orando, muito bem, irmãos, vocês estão obedecendo os mandamentos de Deus, irmãos, prossiga na fé, irmãos, continue prosseguindo na fé, não desista, irmão,
Tenha esperança em Jesus Cristo, que Deus é aquele que trabalha por nós, supra as nossas necessidades. O Senhor é o nosso pastor, nada vai faltar. Paulo dizia que em Cristo nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Então Paulo era aquele que elogiava, e quando tinha oportunidade, o que ele fazia? Prosseguia, estimulando, animando os irmãos a prosseguir firmes na fé. Será que nós fazemos isso, irmão? Difícil, né? Coloca bom dia lá no grupo para dar um bom dia, né? Irmão Benai, foi no grupo discipulado, né? Se todo mundo colocasse, irmão, um versículo bíblico no grupo, nós seríamos mais encorajados, né? Porque todos nós temos luta todos os dias, nós seríamos mais edificados, né? Mas o cristão, a gente coloca bom dia, irmão, se posicione no grupo, diga pelo menos sim ou não. Paulo não, Paulo era aquele que fazia totalmente ao contrário. Passando aí. Segundo propósito, porque Paulo escreveu a carta aos Colossenses, alertar o cristão sobre o perigo da heresia. Versículo 8 ao 23, muitos versículos para nós lermos. Vamos pegar do 9, irmãos, 9 até o 12. Colossenses 9 até o 12. Paulo era aquele que também alertava sobre o perigo das heresias. Paulo diz: por essa razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo era aquele que orava e de pedir que transbordei de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então Paulo era aquele que orava mediante ao aviso, né? Avisando esses cristãos sobre o perigo da heresia, irmão. Por isso, irmãos, que para isso tem... O que é? O capítulo 2, né? Do 8 ao 23. Então já ia cair. Já ia para amanhã. Continue. Por isso que eu não estava... vamos lá. Então vamos ler. Muito bem, irmãos. Parabéns para os irmãos, estão prestando atenção. Cuidado, Paulo diz, que ninguém vos venha arrendar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estais aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida
que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e a potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Versículo 16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor excêntrico. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, nós vimos aqui o contexto, que não vai dar para a gente explicar, mas lá embaixo a gente vê, né, quando ele diz assim: Paulo escreve para prevenir a igreja sobre o perigo da heresia, o misticismo secrético, o legalismo e o ascetismo estavam sendo introduzidos na igreja e pervertendo a sã doutrina. Os falsos mestres diziam que apenas a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Então essas heresias estavam entrando dentro da igreja de Colossos e Paulo escreve para combater. No nosso contexto, nós não temos especificamente isso, né? No nosso contexto, nós não temos especificamente isso, mas nós temos algumas doutrinas que nós podemos observar que é doutrinas de homens, tá? Que homens colocam dentro da igreja e é heresia, né? Por exemplo, mulher não pode orar no culto, né? Por exemplo, não pode bater palma, né? Então tudo isso é doutrinas de homem, tá? Não é doutrina de Jesus Cristo, e também é uma heresia, certo? Então nós não temos isso que o apóstolo Paulo está falando, mas temos algumas doutrinas, né, que colocamos dentro da igreja que não são verdadeiras. Doutrina e costumes, tá? Aí em outro momento a gente pode explicar porque nós não batemos palma, em outro momento nós explicamos porque nós não dançamos dentro da igreja, porque a mulher não ora dentro da igreja em outro momento, ok? Essa heresia, voltando lá para a heresia, atacava a fé, voltando lá, essa heresia atacava a fé a partir de seus fundamentos. Ainda hoje, a suficiência da obra de Cristo e das Escrituras é negada até mesmo em círculos chamados evangélicos, né? O que ele está dizendo? Que Cristo não foi suficiente, né? Era heresia. Que a Bíblia, ela não é suficiente, né? Se Cristo não foi suficiente, aí tem que ter Maria, tem que pagar no purgatório, e ele está dizendo também que as escrituras também não eram suficientes, né? Tinha que ter uns sonhos, tinha que ter sonhos, né? Tinha que ter anjos, tinha que ter revelações. Não, e nós acreditamos que a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática.
Tudo que está escrito, que Deus escreveu para nós, está aqui na Bíblia. E se fechou o cano, tá? Se fechou o cano. Então nós precisamos mais de sonhos, nós não precisamos mais de revelação, porque a Bíblia está fechada. Então era isso que estava acontecendo lá e Paulo estava combatendo. A heresia de Colossos afetava seriamente tanto a doutrina como a ética cristã. A heresia sempre tem um poder mortal. Aonde ela chega, destrói a igreja. Então achei interessante que ele diz assim que atinge tanto a ética, atinge tanto a doutrina verdadeira como a ética cristã. Uma heresia é muito perigoso dentro de uma igreja, irmãos. Passando aí. Que doutrinas foram atingidas pela heresia de Colossos? Aí nós temos aqui pelo menos 3. A doutrina da criação. Se Deus é espírito, olha o que eles diziam. Se Deus é espírito e eternamente bom, não poderia ter criado a matéria essencialmente má. Então o que ele está dizendo? Já que Deus é espírito e é bom, como é que ele vai criar essa matéria aqui má? Consequentemente, Deus não é o criador do mundo, diziam os gnósticos. As emanações de Deus é que criaram o mundo segundo esses falsos mestres. Está vendo aí, irmãos? Como é que é a situação? Passando aí. Segundo, a doutrina da encarnação. Primeiro, a doutrina da criação. Como é que Deus Santo e Espírito vai criar um ser igual ao nosso, pecador, miserável? Não dava. Segundo, a doutrina da encarnação de Cristo. Se a matéria é essencialmente má e Jesus Cristo é o Filho de Deus, então este não deve ter um corpo de carne, osso, diziam os hereges. Oi? Não teve? Onde que eu li? Se a matéria é essencialmente má e Jesus Cristo é o Filho de Deus, então este não teve um corpo de carne e osso, diziam esses hereges. Então, se a matéria é má, como que Jesus Cristo poderia ter um corpo de carne e osso? A matéria é má. Não dá, não poderia, diziam os gnósticos. Mas nós sabemos que Jesus Cristo, ele é tanto divino como ele foi encarnado por meio do corpo. Passando. Para os gnósticos, Jesus Cristo era uma espécie de fantasma espiritual. Eles chegavam a afirmar que quando Jesus caminhava por uma praia, não deixava rastro na areia. Desta forma, os gnósticos negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. Esse mesmo contexto, aquele lá de 1 João, eles negavam que Cristo não era divino, que Cristo não era divino, e negavam que Cristo não era humano. Por quê? Porque eles estavam pregando heresia. Passando, irmãos. Último, e a gente vai encerrar com esse. A doutrina da santificação. A teologia sempre desemboca na ética. Os que dizem: não me importo com o que você acredita, desde que viva corretamente. Não raciocinam com lógica. As convicções determinam o comportamento. O que ele está dizendo? Rapaz, eu não estou preocupado com o que vocês creem, não. O importante é que vocês vivam corretamente. Aí vai dizer, não raciocinam com a lógica, que a doutrina tem que estar junto com a ética. As convicções determinam o comportamento. Aquilo que eu tenho por convicção vai determinar o meu comportamento. Por exemplo,
Se eu tenho uma convicção que o dízimo ele é bíblico e eu preciso devolver, qual é o meu comportamento? Devolver o dízimo do Senhor. Então é isso que ele está dizendo, né? As convicções determinam o comportamento, né? Então, se eu acredito que o culto de doutrina e oração não tem importância, eu não vou. Se eu acredito que a escola bíblica dominical não tem nenhuma importância, eu não vou, né? Porque eu não tenho convicção que é bom para mim. Então, essa é a ideia. Nota: doutrinas erradas geram um modo de vida errada. Afirma. As pessoas falam isso, né? Para que estar na igreja? Eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa. Eu preciso congregar, não. Tem algumas pessoas que nem congregam, né? Tá. Tem algumas pessoas que nem congregam, né, Laís? Ajuda aqui para mim, Laís, por favor. Então, a doutrina está errada. É isso que ele vai dizer lá na sua nota, lá. Voltando lá. Tá ali, né? Voltando lá. Doutrinas erradas geram um modo de vida errado. Afirma Warren Wiersbe. A heresia sempre leva à perversão. Os gnósticos diziam: se a matéria é má, logo o nosso corpo é mau. E se o nosso corpo é mau, devemos adotar uma de duas atitudes. Primeiro, afigi-lo, caindo nas malhas do ascetismo, ou ignorá-lo, caindo na teia da leciosidade, certo? Então ele diz que nós precisamos adotar uma dessas duas atitudes, ou afligir, né, ou cair na teia da leciosidade. Passando aí. Ok, então nós terminamos aí, irmãos. Tá bom? Quarta-feira, se Deus quiser, aí nós vamos entrar na exposição propriamente dita, onde nós vamos começar com o tema o poder transformador do Evangelho, em Colossenses 1, de 1 ao 18, né, Maniane? Pode ser, né? Só está de 1 a 8. 18 é de 1 a 18. Ok, irmãos? Então, irmãos, eu espero ter sido claro. Se não foi, tá? Me perdoe aí, mas era importante nós termos essa introdução aí para podermos entrar no estudo propriamente dito, onde nós vamos usar agora os princípios bíblicos. Ok?